Olha, a gente mostrou no início do nosso programa, do jornal Balanço Geral, 2 graves acidentes, ambos terminaram com pessoas mortas. O jovem lá de Pacatuba e a senhora ontem de 44 anos. Um na capital, o outro do interior do estado. E falamos também do aumento desse tipo de ocorrência, que tem chamado a atenção, inclusive, dos órgãos de segurança. Você acompanhou o diretor do Hospital João Alves falar que 74% dos acidentes, das pessoas acidentadas que dão entrada no João Alves, 74% é gente que estava de moto. E nós vamos entender o que está acontecendo quando você revê essa imagem aí, que é a imagem, você tem a imagem do acidente do Japãozinho e a imagem do acidente lá em Pacatuba dos 2 jovens, um deles morreu, que estavam fazendo uma manobra absurda e irresponsável em cima de uma moto. Nós vamos entender um pouco o que é que está acontecendo com a repórter Carla Mesquita. Abre aqui. Carla, são números que de fato estão assustando a todos nós. O Estado trabalha muito para reduzir o número de homicídios, mas o número de acidentes, principalmente com moto, tem crescido muito. Boa tarde para você, Carla. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem. E é isso mesmo, infelizmente os números seguem crescendo. Só para ter uma ideia, em Aracaju teve um aumento de 15% em um ano, comparando com o ano passado, no número de acidentes envolvendo, sobretudo, motociclistas. E só para ter uma ideia também, o batalhão da Polícia de Trânsito já contabilizou 31 mortes envolvendo acidentes de trânsito apenas este ano. E para a gente entender melhor o porquê desses acidentes, quais são as medidas de prevenção, eu vou conversar agora com o agente de trânsito da CMTT, Diego Souza. Diego, boa tarde, seja bem-vindo. Me fale sobre o que motiva esse aumento de 15% nesse período de um ano nos acidentes, sobretudo envolvendo os motociclistas. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Veja, exatamente, quando a gente faz o comparativo deste período que nós estamos, de janeiro até julho, com o ano passado, infelizmente nós já registramos 22 óbitos envolvendo motociclistas, e aí quando a gente compara com o ano passado foram 15, lamentavelmente houve esse aumento, mas a gente sempre traz esse alerta de que isso está muito relacionado à conduta de quem está na direção de um veículo, do motociclista que está pilotando a motocicleta. Então, assim, sempre que possível, por meio das nossas ações educativas, com o nosso setor de educação para o trânsito, a gente leva essa mensagem, a gente tenta esclarecer e despertar essa consciência de que o controle precisa ter quando estiver na direção de um veículo. Agora, por exemplo, Fábio, nós estamos aqui na Euclides Figueiredo, que é uma das avenidas que mais registra ocorrência de acidentes de trânsito. Então me fala um pouco sobre as medidas de prevenção nesta avenida, em outras também, a fiscalização que vocês fazem, como é que funciona para evitar esses acidentes. Perfeito. Veja, a Euclides Figueiredo é uma das rotas de fiscalização da SMTT. É claro que a gente, sempre que possível, a gente faz a fiscalização, faz todo o monitoramento da via, mas como eu já trouxe aqui, igual eu já trouxe aqui, infelizmente a gente precisa contar muito com a colaboração dos condutores, né? Principalmente dos motociclistas, que infelizmente são os que fazem parte aí, são os que lideram essa triste estatística quando a gente relaciona acidente ou sinistro de trânsito com resultado óbito. Aí você fala dessas medidas de prevenção, as campanhas e a sinalização. Eu ouço muita gente reclamar que falta sinalização, tanto semáforo, faixa de pedestre, redutores de velocidade. Então fala um pouco sobre como vocês agem para atender essa demanda da população. Veja, desde o início da atual gestão, a gestão da SMTT esteve aqui, exatamente aqui na Euclides Figueiredo, por diversas vezes, se reuniu com comerciantes, com a população de forma geral, justamente para atender todo esse anseio, né, já que eles justificavam que aqui havia uma deficiência imensa de sinalização. De janeiro até agora já foram implantadas mais de 1.000 sinalizações, desde sinalizações verticais, como também sinalizações horizontais. Inclusive aqui em Euclides Figueiredo, recentemente nós fechamos toda a sinalização. E igual eu acabei de dizer, igual eu acabei de trazer aqui,
Infelizmente, isso está mais associado à conduta de quem está na direção de um veículo. Nem sempre um redutor de velocidade ele vai resolver aquele problema. Para que qualquer redutor de velocidade seja implantado, por exemplo, um quebra-mola, uma lombada eletrônica, é necessário que seja feito um estudo de viabilidade, um estudo de impacto na urbanização, naquela movimentação, naquela mobilidade urbana. É necessário fazer esse comparativo e fazer esse estudo para saber se naquele determinado trecho existe alguma delegacia, algum hospital, se aquele trecho é utilizado como uma rota de fuga, uma saída de emergência, algo do tipo. Então não é simplesmente, eu quero que seja implantado aqui um semáforo, seja implantado aqui uma lombada, seja implantado aqui um radar. Não é bem assim, é preciso fazer esse estudo. E igual eu já trouxe aqui, tudo isso foi feito, principalmente aqui na Euclides Figueiredo, que era uma das avenidas que trazia essa maior deficiência. Então a superintendência, a gestão da superintendência de hoje, atual, esteve aqui, se reuniu por diversas vezes com comerciantes, com a população e fez toda essa correção, né, já que existiam essas deficiências, atendendo então todos os anseios da população. E em caso de flagrantes, de sinistros, de acidentes, como a população pode agir? Quais são os canais que a população pode ter acesso à SMTT? Veja, a população pode acionar de imediato o 118, a nossa central de controle operacional irá passar via rádio para o agente que estiver mais próximo ali daquela região onde houve o sinistro e o agente vai até o local. Claro que havendo vítima, o agente vai fazer a canalização da via, o isolamento da via para trazer mais segurança e acionar imediatamente 192. A gente sempre reforça que houve sinistro de trânsito, não houve vítima, que os condutores tenham essa consciência de retirar os veículos da via para que então seja evitado que outros sinistros possam ocorrer. E existem metas de redução desse número, porque 15% em um ano é um número significativo, quando na verdade acidentes nem deveriam existir, por exemplo. Mas esse aumento de 15%, quais são as metas que vocês vêm trabalhando para diminuir, por exemplo? Perfeito, pergunta excelente. Veja, ontem inclusive nós desenvolvemos em parceria com a SMTT de Socorro, em parceria com o Detran e com outros órgãos, uma ação educativa ali na Praça General Valadão, no centro, justamente em alusão ao Dia do Motociclista. Então lá nós trouxemos imagens e levamos a equipe teatral justamente para despertar, para trazer essa consciência de que o condutor precisa ter, que ele precisa respeitar as sinalizações de trânsito. O motociclista principalmente precisa transitar com mais cuidado, já que ele é mais vulnerável, respeitar o sinal vermelho do semáforo, não retornar em local proibido, não realizar manobra perigosa. A quem estiver sendo transportado, garupa, conversar com o motociclista, o condutor que vai estar pilotando, que esse diálogo ele seja franco, de que a pessoa precisa entender que ela quer chegar no destino dela, mas com segurança. Então você que vai pegar alguma carona, conversa com quem está na direção do veículo, da motocicleta, informa que não precisa ter pressa, faz aquele planejamento, até porque é a sua vida, como passageira, como garupa, que está na mão de uma pessoa que talvez você nem conheça. Então é importante manter esse diálogo também. É isso, a população tem todo o direito de exigir fiscalização, sinalização e também tem que cumprir com as regras, não é, Fábio? Para que esses acidentes não ocorram e principalmente com um número tão exorbitante como a gente tem visto. É isso, Carla, eu gostaria, não sei se o agente vai poder me dar essa resposta. Houve uma alteração, e é um assunto que a gente já cobrou aqui também, na Avenida Nova, na Avenida Perimetral, Avenida Governador Marcelo Deda, tinha lá uns... Qual é o nome técnico, Scooby? Você que sabe, eu chamo de gelo baiano, aquele material de concreto que fica na pista, e a SMTT retirou e fez algumas alterações ali. Não sei, acho que ficou melhor, passei por lá ontem, acho que está mais bacana, mais seguro. Não sei se ele pode detalhar para a gente essas alterações que foram feitas lá na Avenida Perimetral. Ok, Avenida Perimetral no Marcelo Deda, é isso, Fábio? Carla, as alterações que a SMTT fez por lá. Isso mesmo, né? Então, perfeito. Fábio está perguntando sobre essas alterações que foram feitas na Avenida Perimetral, no Marcelo Deda, alterações de concreto, algo assim. Você pode explicar sobre essas alterações? Veja, essas informações da Perimetral Oeste, eu não tenho exatamente elas aqui, mas o que eu posso adiantar é que todo o estudo de sinalização e continue em andamento para que no mais próximo possível toda essa situação que a gente percebe que vem acontecendo na Avenida Perimetral Oeste seja solucionada.
Ok, Fábio, é isso. Ok, Carla, Se agradeço. tiver mais alguma pergunta, estamos aqui Não, só lhe à agradeço, disposição. agradeço ao agente também. O nome é Prisma, né? Isso é Prisma, é o nome que chama. E a gente viu passar por aí, viu, Carla? Um carro parecendo o carro Prisma? do... É o Prisma, o carro do Batman, né? Não é o carro do Batman, não. Ali é um Tesla preto, aquele carro lá da montadora do Elon Musk, né? E que parece que tem um em Aracaju. Não sei se você percebeu, Carla, ele passando por aí, parece o carro do Batman, né? Você chegou a ver, não? Passou aí, enquanto você estava falando com a gente. Eu só vi o carro mesmo pelas redes sociais. Passou um Nunca aí, vi. parece o carro do Batman. Obrigado, Carla, obrigado ao agente de trânsito que falou um pouco com a gente sobre esse trabalho que a SMTT está fazendo, pretende fazer, deve fazer para diminuir a quantidade de acidentes com motos. É muito acidente com motos. Você viu, o Tesla parece o carro do Batman, né?